próximo integrante da sua equipe de projeto será um robô artista. Artigo escrito por Jefferson Barbosa e publicado no LinkedIn em 20 de dezembro de 2022. Lido por Jefferson Barbosa. A notícia da última semana, se você estiver na segunda semana de dezembro de 2022, foi o lançamento de uma evolução do modelo de inteligência artificial, IA, chamado de ChatGPT, da empresa OpenAI. De acordo com o site da OpenAI, esse modelo é capaz de conversar com usuários por meio de texto, responder a perguntas em sequência, admitir erros e rejeitar pedidos inadequados. Esse tipo de IA é chamado de inteligência artificial generativa. O termo inteligência artificial está associado à capacidade das máquinas em demonstrar inteligência ao executar tarefas complexas associadas a seres inteligentes e automação de funções desempenhadas pelos humanos. Inteligência artificial generativa, por sua vez, é o termo usado pelos modelos de IA que estão sendo utilizados para gerar textos ou imagens de forma criativa. Minha ressalva aqui com o termo criativa é pelo fato de que nada está sendo gerado do zero, como explicado no excelente livro De 0 a 1 do Peter Thiel e Blake Masters. A criação desse tipo de IA é baseada em algo existente, como no caso da criação de uma imagem que combine a imagem de um astronauta montando um cavalo, feito através do modelo DALL-E, também da OpenAI. O interesse da imagem abaixo é que ela foi criada por uma IA através de um texto, imagem de um astronauta montando um cavalo. Entre outras utilidades, as IA generativas estão sendo buscadas pelos investidores do mercado financeiro pela sua capacidade de escrever roteiros e criar arte em segundos. Já existem concursos de arte onde as IA generativas foram vencedoras, causando polêmica entre os participantes. Ok, mas onde esse tipo de tecnologia de IA generativa pode auxiliar as atividades de gerenciamento de projetos? Entre as atividades de gerenciamento de projetos que mais marcaram o início da minha carreira estão as atividades de comunicação. Lembro-me de passar a maioria do meu tempo em ligações telefônicas ou mandando e-mails, tentando conseguir informações e a empatia das partes interessadas do projeto, solicitando o status das atividades. Comunicação é uma das atividades-chave para o sucesso no gerenciamento de projetos e, segundo o guia PMBOK, os top gerentes de projeto gastam em torno de 90% do seu tempo se comunicando. PMI 2017, página 61. A leitura do guia PMBOK me deixou bem mais convicto de que eu estava no caminho certo com relação às atividades de um gerente de projetos. Sendo assim, se a maioria do tempo de um gerente de projetos é passada se comunicando, uma IA que possa ser treinada para auxiliar esse processo de comunicação, sendo na escrita de status reports ou reportando o status do projeto aos stakeholders, tem sua utilidade justificada. Explicando de forma um pouco mais técnica, o treinamento de um modelo de IA passa pela apresentação de vários registros históricos sobre projetos, por exemplo, quantidade de stakeholders, dados financeiros, quantidade de pacotes de trabalho, cronograma e informações dos níveis de risco desses projetos, representando aquilo que desejamos que o modelo aprenda. Se desejamos que o modelo possa prever riscos, precisamos apresentar ao modelo registros históricos de riscos em projetos. Uma vez treinado, o modelo poderá auxiliar na previsão de riscos. O mesmo vale para o treinamento de um modelo de aprendizagem de máquina que tem por objetivo auxiliar na elaboração de termos de abertura de projetos. Através da apresentação de diversos exemplos de termos de abertura de projeto, o modelo poderá ser treinado e terá a capacidade de extrair os padrões linguísticos que formam o texto para a produção desse tipo de documento. Após o treinamento, o modelo poderá gerar um termo de abertura de projeto para um novo projeto. O modelo do documento mencionado no início desse artigo é o ChatGPT, que pode ser experimentado via a criação de um simples cadastro no site da OpenAI. Foi pedido ao modelo ChatGPT que contasse a um interlocutor sobre a vinda de Cristóvão Colombo para os Estados Unidos em 2015. Suas respostas são bem criativas para algumas situações. A pergunta é claramente maliciosa, principalmente se levarmos em consideração que Colombo morreu em 1506. A resposta pode ser vista na imagem abaixo. Imagem do prompt do ChatGPT, onde foi perguntado: conte-me sobre quando Cristóvão Colombo veio para os Estados Unidos em 2015. Entre as atividades que podem ser desempenhadas pelos modelos semelhantes ao ChatGPT em gerenciamento de projetos está a criação de termos de abertura de projetos ou outros documentos. Se apresentarmos vários exemplos de termos de abertura de projetos de diversos tipos de projetos, treinamento, é possível, pelo menos tecnicamente possível, que o modelo possa gerar uma estrutura semelhante aos exemplos ao qual o modelo foi apresentado. Para quem já desenvolveu termos de abertura de projetos, sabe que esse tipo de ajuda seria de grande proveito. Outra utilização interessante para o gerente de projetos seria através do treinamento de bots, robôs que simulam a comunicação com usuários reais,
que possam interagir com os stakeholders e assim fornecer informações sobre estimativas de tempo e custos dos projetos. Percebam que a questão aqui não é substituir o gerente de projetos ou integrantes da equipe de projeto, mas liberá-los para pensar de forma estratégica ou realmente criativa, indo de 0 a 1, pensando nas soluções que os diversos tipos de problemas em projetos que a IA não pode resolver. O próprio site do ChatGPT apresenta algumas limitações de seu modelo. Algumas das limitações são o fato das respostas em alguns momentos parecerem plausíveis, mas com um sentido incorreto ou até sem sentido. Isso acontece pelo fato do treinamento desse tipo de modelo ser baseado em dados passados. Isso quer dizer que o modelo vai responder tendo como base o que ele sabe, ou tendo como base o conjunto de dados ao qual ele foi apresentado, treinado, o que pode ser diferente do conhecimento do seu interlocutor. Outra característica que pode ser vista como uma limitação do modelo ChatGPT é o detalhamento excessivo. Podemos observar isso na resposta sobre a pergunta da vinda de Colombo para os Estados Unidos. Esse tipo de resposta pode ser vista como não natural na conversa entre duas pessoas. Outra limitação está no fato do modelo tentar adivinhar as intenções do interlocutor quando questionado de forma ambígua. Isso pode gerar respostas sem sentido. E apesar dos esforços da equipe da OpenAI, as respostas do modelo ainda podem apresentar sentidos tendenciosos. Isso pode ser reflexo dos exemplos aos quais o modelo foi apresentado no seu treinamento. A questão é que os modelos estão avançando cada vez mais e, como profissionais, não podemos ficar à margem das tecnologias que estão surgindo e que podem representar diferenciais competitivos para o gerenciamento de projetos. Esse tipo de tecnologia generativa tem potencial de se espalhar rapidamente. Esse texto, por exemplo, pode ter sido gerado por uma IA e talvez você nem percebesse.